Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, está no ar mais um Bichos Tagarelas. INSS alerta contra golpe de visita em casa para prova de vida. TJ de Rondônia pagou mais de R$1 milhão para 46 juízes. Gastos de R$1.000 vai gerar cashback de R$ 40,51. As notinhas das araras, os destaques internacionais, a Rádio ONU, cerca de 10.000 pessoas podem estar soterradas sob escombros de Gaza. E Jogos Olímpicos de Paris 2024 terão maior equipe de refugiados da história. O nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e Leila Rosa, a nossa musicoterapeuta. Está no ar mais um Bichos Tagarelas. Bem, vamos começar a trabalhar. O INSS alerta que tem recebido denúncias de golpistas que estão se passando por servidores para fazer prova de vida na casa de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios. Os golpistas apresentaram crachás falsos do INSS com nome, foto e com a suposta área de atuação que seria a prova de vida presencial. O Instituto diz que os golpistas pediram dados e fotos dos beneficiários, o que é irregular. De acordo com o INSS, esse tipo de pesquisa presencial é feita somente nos casos de comprovação de vínculo, endereço e irregularidades, por exemplo. No entanto, os servidores não pedem cópia de documentos e nem fotografias. Até o momento, o Instituto não tem registro de quantos foram vítimas dos golpistas. O INSS lembra que, em caso de dúvida, o beneficiário deve pegar o nome completo e matrícula do suposto servidor e ligar gratuitamente para a Central de Atendimento 135 para confirmar se a pessoa é realmente do INSS. O Instituto informou que, assim que recebeu a denúncia, encaminhou as imagens à Procuradoria-Geral Especializada e à Polícia Federal para apurar como essas pessoas tiveram acesso aos dados dos beneficiários. Aposentados e pensionistas e beneficiários de auxílio de longa duração devem comprovar que estão vivos, a chamada prova de vida. Em março, o Ministério da Previdência Social decidiu suspender até 31 de dezembro deste ano o bloqueio de pagamento a beneficiários por falta de prova de vida. Desde 2023, cabe ao INSS fazer a comprovação de vida dos beneficiários através de cruzamento de informações, ou seja, a autarquia comprova se a pessoa está viva através de informações de outros órgãos. Em meio à polêmica da proposta de emenda à Constituição do quinquênio que tramita no Senado e prevê mais um penduricalho para elevar os salários de juízes, procuradores e promotores, o Tribunal de Justiça de Rondônia fez pagamentos milionários a seus magistrados no último mês de fevereiro. Um grupo de 46 juízes e desembargadores recebeu cada um mais de R$1 milhão bruto, 10 receberam cada um R$1 milhão líquido na conta. Apresenta essa notícia o jornal Estado de São Paulo, uma notícia feita por Pepita Ortega e Fausto Macedo. Os dados constam da folha de subsídios do Tribunal de Justiça de Rondônia. A reportagem procurou o TJ, mas a corte não havia se manifestado. A série de desembolsos que incluíram vantagens eventuais alçou aos juízes de Rondônia ao patamar dos mais bem pagos do país entre os tribunais estaduais.
Uma vergonha, um Estado pobre pagando mais de R$1 milhão líquidos para juízes e desembargadores. Uma vergonha, ou seja, mais uma vergonha no nosso querido Brasil. E simulações do Ministério da Fazenda a pedido do jornal O Globo mostram que uma família receberia de cashback se as regras sobre o tema forem aprovadas pelo Congresso Nacional, conforme propôs o governo. A medida garante a devolução de impostos, o famoso cashback, parte deles no ato do pagamento. De acordo com os dados, uma família que consumir R$1.000, por exemplo, arcaria com R$ 164,69% de imposto sobre bens e serviços e receberia de volta R$ 40,51. Terão direito à devolução de parte do imposto famílias que ganham até meio salário mínimo, atualmente R$ 706 por pessoa, incluídas no cadastro do governo federal, o CadÚnico. Nesse critério estão incluídas 28.800.000 famílias, conforme o Ministério do Desenvolvimento Social. E vamos às minhas preferidas, as notinhas das araras, a agenda do seu dia. O que destacamos nesta sexta-feira? Chuva no Rio Grande do Sul, temporais deixam o estado em alerta. Lula reúne-se em Brasília com o premier do Japão, Fumio Kishida. Bolsonaro lança pré-candidatura do capitão Alberto Neto a prefeito de Manaus. E indústria saem os dados de março. 29 mortos e 60 desaparecidos no Rio Grande do Sul. Outras 36 pessoas ficaram feridas. Os números foram atualizados pelo governador Eduardo Leite. Municípios do estado enfrentam fortes chuvas desde o fim de semana. A barragem de 14 de julho, localizada entre Cotiporã e Bento Gonçalves, teve rompimento parcial. Segundo a Defesa Civil, a estrutura está em processo de colapso. O presidente Lula disse que o governo federal está 100% à disposição para auxiliar o estado e visitou o município de Santa Maria. O rompimento da barragem e os impactos dos fortes ventos na rede elétrica provocaram um apagão em várias cidades. 300 mil ficaram sem energia. E eis outros detalhes lá das chuvas, o monitoramento. O governo anunciou a criação de uma sala de situação para acompanhar as fortes chuvas. As barragens, o governo do Rio Grande do Sul retirou moradores das proximidades de outras 5 barragens que estão em estado de alerta. O concurso nacional unificado, isso eu achei um absurdo. O Ministério de Gestão e Inovação, que não sabe o que estão passando no Rio Grande do Sul, ou parece que não sabe, confirmou a aplicação das provas. Eduardo Leite havia solicitado o adiamento no estado, que tem 80.348 inscritos. Obviamente que serão prejudicados. Eu não entendo o Ministério de Gestão e Inovação. Gostaria que eles estivessem lá no Rio Grande do Sul. E o presidente do Supremo, Roberto Barroso, disse que fundos do Judiciário serão usados para ajudar na recuperação do Estado. Não informou valores nem quando as transferências serão realizadas. E a CBF anunciou que vai adiar a tabela de jogos previstas para o Estado. A decisão envolve todas as partidas marcadas até segunda-feira, bem como as que contam com times gaúchos em outras regiões do país. E o presidente Lula se encontra com o primeiro-ministro do Japão às 9 horas. Devem assinar acordos de cooperação sobre questões ambientais. O Lula recebeu o presidente do Senado ontem à noite em um aceno para melhorar a relação entre executivo e legislativo. O chefe do executivo já havia conversado com Arthur Lira em 21 de abril. O encontro entre Lula e Pacheco durou quase 4 horas. O senador chegou por volta das 19, assim como o líder do governo no Senado, Jacques Wagner.
Por volta das 21 horas, alguns ministros chegaram e se juntaram ao grupo. A reunião teve fim cerca de 1h30 depois. Os vereadores lá de São Paulo aprovaram à noite o texto que viabiliza a privatização da Sabesp. Foram 37 votos favoráveis e 17 contrários. O projeto autoriza que a capital celebre um novo contrato com a empresa. É um passo necessário para que a cidade entre na nova concessão. E o prefeito Ricardo Nunes assinou o texto logo depois da aprovação, uma sanção relâmpago. E fechando com uma boa notícia, que só dão más notícias na imprensa, né? Aqui no Bichos Tagarelas, na sexta-feira, a gente sempre dá uma boa notícia. As transações correntes no Brasil tiveram um saldo positivo, porém, o superávit da balança comercial de bens foi de 5 bilhões de dólares. Então, é uma boa notícia, superávit sempre no nosso país. E vamos aos destaques no mundo da imprensa internacional. New York Times, cadeados, correntes, distrações, como os estudantes de Colômbia aprenderam. Hamilton Hall. Washington Post, quem é Minoche Safik? Protestos colocaram os holofotes sobre a presidente de Colômbia. Wall Street Journal. Estados Unidos reposicionam ativos militares para contornar restrições a ataques aéreos a partir de base dos Emirados Árabes Unidos. Clarim, caso de seguradora, juiz exige que Fernandes nomeie um advogado. E o País, França e Reino Unido temem que movimento estudantil pró-Palestina atravesse o Atlântico. Já está atravessando ali na França, principalmente. The Guardian, ataques à liberdade de imprensa em todo o mundo estão se intensificando, diz relatório. Financial Times, 4 startups lideram a corrida da China para se igualar ao ChatGPT. Então, a China, quando a China entra, ela não entra para perder. E a crise, a guerra Israel-Hamas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a sugerir uma invasão terrestre em Rafah, no sul de Gaza. Declarou em seu perfil no X que Israel vai fazer o que for necessário para vencer. O necessário é matar milhares de civis? Será que isso é o necessário? E o grupo Hamas diz que está enviando uma delegação ao Cairo para debater uma trégua. A proposta mediada pelos Estados Unidos e Egito estabelece um cessar-fogo imediato de 6 semanas e a liberação parcial dos reféns. E vamos à nossa parceira e seus destaques, a Rádio ONU. O Escritório das Nações Unidas de Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA, informou nesta quarta-feira que provavelmente mais de 10 mil pessoas estão enterradas sob os escombros em Gaza. Segundo o escritório da ONU, os bombardeios israelenses intensos e contínuos por ar, terra e mar deixaram bairros inteiros arrasados, com centenas de edifícios destruídos. Os peritos da ONU estimaram que cerca de 7.500 toneladas de artefatos não detonados poderiam estar espalhadas por toda Gaza, uma quantidade que poderia levar até 14 anos para ser eliminada. Entretanto, para mitigar o risco para os civis e as equipes de ajuda, o Serviço de Ação contra Minas da ONU, UNMAS, tem emitido apelos cada vez mais urgentes à comunidade internacional para remover resíduos explosivos de guerra. Citando a Autoridade Palestina de Defesa Civil, o OCHA observou que a recuperação de cadáveres dos escombros é um enorme desafio, devido à falta de escavadeiras, equipamentos e pessoal. A agência estima que, usando as ferramentas disponíveis, pode levar até 3 anos para recuperar os corpos. Além disso, o aumento das temperaturas acelerará a decomposição dos corpos, aumentando a ameaça de propagação de doenças. Da ONU News em Nova York,
Felipe de Carvalho. O Comitê Olímpico Internacional anunciou nesta quinta-feira a composição da maior equipe de refugiados de todos os tempos, que participará nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A seleção contará com 36 atletas de 11 países e, pela primeira vez, competirá com o emblema próprio. A participação dos atletas originários de países como Síria, Sudão, Irã e Afeganistão em Paris será em 12 modalidades. A capital francesa será a terceira Olimpíada de Verão que tem a participação do time de refugiados. O presidente do COI, Thomas Bach, disse que com a sua participação nos Jogos Olímpicos, eles demonstrarão o potencial humano de resiliência e excelência. As declarações destacam que esse fator enviará uma mensagem de esperança aos mais de 100 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo. A primeira equipe de refugiados, com 10 integrantes, foi para as Olimpíadas do Rio em 2016. A meta era aumentar a sensibilização. Para o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, a equipe olímpica de refugiados deve lembrar ao mundo sobre a resiliência, coragem e a esperança de todos os que foram erradicados pela guerra e pela perseguição. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. E diretamente de Nova York, o nosso correspondente Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. E já fazem 2 semanas que várias universidades vêm protestando a favor da Palestina. E dessa vez, no campus da Universidade da Califórnia, mais de 200 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, quando a polícia resolveu desmobilizar um acampamento pró-Palestina, expulsando manifestante em um confronto que durou horas. A operação terminou com 2 dias de agitação no campus de Westwood, que começou quando a Universidade da Califórnia declarou o acampamento ilegal e continuou quando um grupo de contra-manifestantes que estavam pró-Israel atacou o acampamento na noite de terça-feira, com a polícia demorando horas para conter a violência. Também, no início da manhã desta quinta-feira, um grupo de policiais fortemente armados resolveu pôr fim à manifestação. Os policiais lançaram bombas de efeito moral e sinalizadores contra os manifestantes, enquanto os manifestantes se utilizavam de extintores de incêndios para atrapalhar o trabalho da polícia em dissipar o movimento. Muitos manifestantes saíram por conta própria, mas outros foram presos. Funcionários do Departamento de Polícia de Los Angeles disseram que 209 pessoas foram levadas sob custódia. No meio da manhã, estudantes, funcionários e outros manifestantes começaram a sair da prisão no centro de Los Angeles, carregando sacos plásticos cheios de seus pertences e citações amarelas. Quando deixaram a prisão, um por um, foram recebidos por aplausos de estudantes e advogados do outro lado da rua. Muitos cantaram Palestina Livre quando saíram do prédio. Ela, uma estudante do 2º ano da Universidade da Califórnia, que se recusou a dar o seu sobrenome por medo de retaliação da universidade, disse que tinha sido uma noite exaustiva e decepcionante, mas disse que nada era comparado ao que as crianças em Gaza estão passando. Joe Biden, que hoje fez um pronunciamento longo sobre esses protestos, disse que todos tinham o direito de ser ouvidos, mas que não poderiam cometer atos de vandalismo, pois iriam responder perante a justiça. Alguns deputados e senadores republicanos queriam que o presidente acionasse
a Força Nacional para dissipar tais protestos, coisa que Joe Biden disse que não faria nesse momento. Por outro lado, o presidente Joe Biden vem perdendo o apoio desse segmento. Os jovens disseram nas últimas pesquisas que não apoiariam o governo Biden enquanto ele não tomasse uma atitude para acabar com o conflito no Oriente Médio. Essa informação, um forte abraço a todos. E chegou a hora do comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Acho que todos nós brasileiros, e principalmente nós aqui da região sul, que está sendo atingido por enchentes, chuvas constantes há muitos dias, enchentes devastadoras. Eu estava lendo até ontem de noite um jornal regional de Santa Maria do Herval e via fotos do município destruído. E para nós que somos gaúchos, as cidades que aparecem, os nomes, são nomes muito próximos. Tem muita coisa acontecendo de enchentes devastadoras, muito próximo aqui da cidade de Porto Alegre, que começa a ser diretamente atingida pela cheia do estuário do Guaíba, né? Porque não é um rio Guaíba, é um estuário de diversos afluentes de rios que nascem em outras regiões e que desaguam aqui em Porto Alegre, nessa grande bacia do Guaíba. Ontem à noite a situação já era absolutamente dramática, praticamente no centro da cidade, onde existe o Cais do Porto, existe uma região agora também de lazer, e essa região é protegida por um muro de concreto que vem da devastadora enchente de 1941, quando a cidade decidiu ter um muro de proteção. Esse muro não pode ser desativado de jeito nenhum, realmente ele enfeia muito o centro da cidade, ele separa a cidade do porto, do cais, e o cais ali está se transformando num cais tipo embarcadeiro lá de Buenos Aires, com várias obras, já tem bares funcionando, tantos outros empreendimentos serão desenvolvidos, mas ontem e hoje ainda que eu devo ir ao centro da cidade, não nesse horário, mais à tarde, aí eu vou ter oportunidade, porque a sede da empresa de comunicação do Grupo Record é ali bem no centro, num prédio histórico. Então você sai desse prédio histórico e em 10 minutos você está no cais. E de repente é assustador quando essa água começa a avançar, e é que o muro só vai até uma parte. Depois a sequência é um ponto de lazer dos porto-alegrenses, toda uma área que foi refeita, que é da chamada usina do gasômetro, que é um prédio também muito antigo, e depois vai indo pela orla do Guaíba, uma marjando o Guaíba, uma sequência de praças, de lugares de lazer, que eu não vi ainda hoje. Ontem já estavam totalmente tomadas pelas águas. Inclusive, com essas enchentes que estão acontecendo, poderá haver também uma enchente catastrófica na cidade de Porto Alegre. E é muito triste, amigo. Vocês me desculpem, eu estou realmente bastante sentido, porque já são dezenas de mortos, desaparecidos, pessoas idosas, crianças, famílias, novamente todos com suas casas destruídas. Não há como não sermos solidários com isso. E depois há uma preocupação também com a economia do estado do Rio Grande do Sul. Se a economia já não vai bem, ela depende, claro, a economia do Rio Grande do Sul depende muito da soja, depende muito do agrobusiness, mas começa a ver as enchentes, elas acabam devastando a terra, né? E aqui uma boa parte, mesmo em toda essa região mais próxima a Porto Alegre, cidades de Feliz, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Nova Petrópolis, Gramado, que já fica um pouco mais distante, é uma região muito de microagricultores, de muita também agricultura familiar.
Bom, amigos, eu sou especialista em tecnologia, em automóveis, tenho uma formação em ciência social, mas não sou agrônomo, não sei discutir problemas exatamente quais são os efeitos devastadores, por exemplo, que agora uma enchente, não é? Porque há pouco tempo atrás o Rio Grande do Sul estava numa seca absolutamente preocupante. Então, esses efeitos todos, ele tem uma origem. E hoje eu já vi pessoas, e aí começam a aparecer os políticos retrógrados, os negacionistas. Foi um cara à televisão, imagina, um professor de universidade, falando que não existe, o que esse é uma invenção da esquerda, o aquecimento global, porque na verdade são ciclos do planeta, que sempre teve o planeta, seus períodos de congelamento, de degelo, de enchente, de secas. Não é bem assim, não. Não tem nada a ver com isso. Essa questão dos impactos do clima foi debatido já no fórum, foi debatido intensamente no Fórum Econômico de Davos, em janeiro, Fórum Mundial Econômico, e aí eram grandes bancos, grandes empresas, executivos também falando sobre o efeito devastador na economia do planeta desses azares, não é? Desses imprevistos. Não são imprevistos previstos, né? Porque a mudança climática que está havendo, ela é uma reação em cadeia que afeta todo o mundo todo. Nós estamos nesse mesmo momento que nós estamos tendo aqui um efeito devastador. Há caminhões parados nas estradas, há carros que ontem foram atropelados por deslizamento de terra. Numa estrada que eu frequento, é RS-122, ela vai até é uma das que vai até a Serra Gaúcha, em lugares belíssimos. Ali eu frequentemente, quantos testes de carro eu já fiz ali, filmando o teste. Ontem, inclusive, com o meu cameraman, nós estávamos... eu estava a fim de fazer uma filmagem na BR-101, justamente para mostrar o que é rodar com um carro numa condição de clima extremamente desfavorável. Mas a BR-101 não é em montanha, e o resto aqui no Rio Grande do Sul é zona de serra, é zona muito sujeita a deslizamentos de terra, que vem justamente pela questão contínua, de chuvas contínuas, de devastamento do solo. Aqui no Rio Grande do Sul também, como em todo o Brasil, existem construções irregulares em encostas que tornam as populações altamente vulneráveis. Mas isto é tudo também um efeito colateral do aquecimento global. Ainda ontem o mundo estava mostrando os veículos de comunicação planetários do veículos de comunicação do primeiro mundo, principalmente, mostrando, por exemplo, as enchentes devastadoras do Quênia, que estão matando milhares de animais selvagens e matando gente dos parques nacionais do Quênia. O Quênia é um país que está protegendo muito a sua fauna e a sua flora, as suas florestas, porque o Quênia ganha bilhões de dólares com isso por ano. Ele tem grandes parques nacionais. Os parques, por exemplo, um dos maiores estava sendo ontem devastado. E os turistas apavorados sendo tirados desses locais de helicópteros. É a única maneira, né? Mesmo que não tivesse enchente, se fosse seca, por exemplo, qualquer outro fenômeno, claro que turistas não vão tentar fugir para nenhum lugar, porque ali em volta das pousadas que ficam no meio da floresta, uma coisa belíssima, tem milhares de animais selvagens e o cara é devorado por um leão com a maior facilidade. Os parques são altamente vigiados com zonas de segurança para os turistas. Ninguém vai se aventurar em zonas não seguras. Então, isso vocês entendam, o que eu estou falando é também atingindo a economia de um país pobre, que é o Quênia, que depende do turismo. Como nós dependemos aqui desses microagricultores, dessa agricultura familiar, para alimentar, por exemplo, a cidade de Porto Alegre, que tem quase 2 milhões de habitantes. Eu garanto que até o final de semana os supermercados vão estar bem vazios,
E outra coisa, os caminhões não conseguem passar por pontes inseguras que existem no interior do estado, automóveis também, porque essas pontes já caíram. Já caiu aí uma dezena de pontes. E algumas dessas pontes caíram com carros em cima e há pessoas desaparecidas. O total de mortes que já ultrapassa 30 ou mais do que isso, não está computado na sua integridade. Então, realmente, eu fico muito triste porque a humanidade não soube preservar, né? O que se chama de humanidade parece que ela é muito desumana com o planeta, né? Foram justamente esses níveis absurdos de poluição ambiental que é gerada mais em países desenvolvidos. Nós temos os dois grandes poluidores do mundo, que é a China e os Estados Unidos da América, estão se revezando no primeiro lugar. Os Estados Unidos da América conseguiu a estupidez sob o governo Trump de renovar e refazer e reativar as minas de carvão, porque o Trump queria dar emprego para alguns milhares de grossos de camisa de flanela que comem cheeseburger de 8 andares de manhã, com 6,5 kg de bacon em cada um. Aliás, os Estados Unidos da América é um dos países que mais tem doenças cardíacas no mundo, e a China, que teve esse desenvolvimento, saiu do maoísmo de bicicleta, comunismo radical para um capitalismo também radical, onde um grupo lá do Politburo, que é um grupo que dirige a China, decide, sem nenhuma consulta popular, nada, porque eles quiseram fazer um crescimento econômico bárbaro num curto espaço de tempo. O que a China está pagando de preço de poluição ambiental é uma coisa absurda. Por isso que eles estão investindo tanto em carros elétricos. Então, tudo isso, desde a nossa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, umas tragédias também em outros lugares do Brasil, que de repente a seca está comendo solta lá no Nordeste. Então, este mundo em disarray, né, um mundo que está se desintegrando, realmente fica difícil você acreditar, mesmo com carro elétrico ou sem carro elétrico, com soluções tecnológicas que estão aparecendo, acreditar numa humanidade que tenha futuro com o aquecimento global. E se essa humanidade, ao menos as pessoas conscientes desse mundo, que lutem, né, para um mundo melhor e principalmente contra um combate sem tréguas do aquecimento global. Isso, no momento, é fundamental para reduzir os climas de poluição e para que o mundo volte a ter um clima mais previsível. Nós estamos vivendo dentro de uma mortífera imprevisibilidade. Foi Renato Rossi, aqui dessa quase destruída Porto Alegre, que começa a enfrentar uma enchente, pode ser a maior dos últimos 80 anos, vamos ver hoje, durante o dia. Tomara que Deus ajude e não aconteça nada na cidade, que eu não quero mais que aconteça nada também no interior do Rio Grande do Sul, onde muita gente está morrendo. Esperamos aí dias melhores para o Brasil e também aqui nesse sul que está muito sofrido. Até amanhã, amigos. Gostaria de agradecer o Cielito Rebelato Júnior, publicitário de mão cheia e nosso grande editor. Obrigado, Cielito. O Ricardo Egg, que está um pouco desaparecido, mas é o nosso homem das mídias digitais. A Leila Rosa, musicoterapeuta. Ao Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos. Ao Renato Rossi, nosso craque na indústria automobilística. Agradecer você, ouvinte, pela audiência. Obrigado para todos e que todos tenham um maravilhoso final de semana com suas famílias. Família é tudo e é importante. Quando chega sexta-feira me dá uma alegria, uma explosão de alegria. Eu não sei se ocorre isso com vocês, mas sextou. Até segunda-feira.